Eu sou a professora Isabel, do EduC 5.0, e o nosso propósito é te ajudar a acelerar a aprendizagem da criança com deficiência intelectual ou dificuldades na aprendizagem. E o tema de hoje talvez seja uma provocação para a gente. Uma provocação que eu faço a cada uma de vocês hoje, né? Talvez seja por isso que você não consegue acelerar a aprendizagem da criança com deficiência intelectual ou dificuldades na aprendizagem. Muitos de vocês talvez se encontrem nesse cenário, né? Com essa... tentando fazer de tudo, mas ainda não conseguiu o resultado efetivo, né? Um resultado efetivo, tá? Então, quero dizer para vocês que em frente de você há um obstáculo que você não vê. Imagine assim, você está seguindo, correndo numa corrida e você não consegue perceber que à sua frente há um obstáculo. Então, quando você não consegue perceber isso, o que acontece? Você cai, né? Não tem o resultado esperado. E assim é a criança. Então, você está fazendo várias atividades com ela, mas não alcança o resultado. Então, a gente fica pensando, né? Talvez seja por isso que você não alcance esse desenvolvimento, esse resultado todo. Mas assim, ó, esse obstáculo, ele está presente na estratégia que você usa para fazer aquela atividade com a criança. Então, esse é o teu maior obstáculo. Não é ter a atividade, porque vocês são criativas, nós somos criativas. Então, as estratégias, ela é a chave do negócio, porque é a estratégia que vai fazer com que essa criança pense, né? E não faça as atividades de forma mecânica. Então, assim, as estratégias e as atividades que você utiliza podem não ser adequadas para desenvolver as funções cognitivas da criança. Então, nós temos que mudar isso, mudar a forma como a gente apresenta a atividade e como a gente interage com a criança a partir da atividade. Deixa eu só ver aqui uma coisinha. Então, assim, as atividades, elas são feitas para ampliar a função cognitiva. A função cognitiva é a forma como a criança compreende uma tarefa, como ela percebe essa tarefa. Então, a função cognitiva, elas são de 3 tipos. A entrada da informação, que depende muito da mediadora. Se a mediadora não conversa nada, essa função cognitiva de entrada da informação, ela não vai ser muito clara, não vai ser muito precisa. E eu vou mostrar isso aqui, esse brinquedo aqui. Vocês conhecem, ele é bem grandão, ó. Certo? Ó. E geralmente é assim, a criança tira, né? E depois ela vai lá e coloca no lugar. É como se fosse trabalhar com uma sombra. No final da live, vou fazer a mediação dessa tarefa aqui. Para ver que aqui pode ser uma simples brincadeira da professora tirar todos os elementos e a criança ir vendo onde cabe, não é? Sabe por que eu tive vontade de mediar essa tarefa? Porque eu faço muita pesquisa na internet do modo como as pessoas se utilizam, né, dos materiais, tal. Até para eu ter ideia do que, né, o que apresentar para vocês, alguma coisa diferente. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, que eu vi a professora trabalhando com uma adolescente síndrome de Down. Então, ela tinha que, a professora apresentou inteiro e tirou cada peça e depois pediu para que ela encaixasse no lugar correto. E a criança ia por ensaio e erro tentando encaixar essas pecinhas. Então, assim, isso não é a melhor maneira de se trabalhar com esse material aqui. E no final da live eu vou mostrar para vocês como vocês deveriam trabalhar. Quem fica até o final, né? Então, assim, as funções cognitivas, elas são fundamentais para a compreensão do que é para fazer. Além disso, do que é para fazer, aí como fazer e o feito, que é a entrada, a elaboração e a saída. Então, esse processo cognitivo é que é mediado. Então, quanto mais detalhado for uma tarefa, mais clara e precisa vai ficar.
E aí a criança vai ter argumentos cognitivos para elaborar, para fazer transcendências e depois construir um significado e dar uma resposta. Então, esse é o processo. Você tem que conhecer isso. Muito bem. Então, assim, quando a gente sabe como as funções cognitivas funcionam, a gente vai ver que algumas delas não estão funcionando de forma adequada. Aí, a gente vai pontualmente trabalhar a correção dessa função cognitiva. Por isso que a gente trabalha com acelerar a aprendizagem. Porque se você não tem essa consciência, você começa a usar tudo quanto é tarefa, tudo quanto é 10 tarefas durante o dia, mas não, você não sabe o que aquela tarefa está promovendo cognitivamente na criança. Aí demora muito tempo, não é mesmo? Então, talvez seja isso que você está precisando para acelerar a aprendizagem. Assim, uma outra pergunta, Isabel, então como é que eu posso ensinar uma criança com deficiência intelectual se não sei como o cérebro dela funciona? E mais, quais as funções cognitivas que não estão funcionando adequadamente? Então, esse seria aquele obstáculo que eu falei no início da nossa live. Esse é um obstáculo. Então, vejam bem, é a mesma coisa de eu querer fazer uma viagem. Eu quero chegar lá naquele estado, eu estou aqui em Santa Catarina, quero chegar em São Paulo e não sei para onde ir. Entendeu? Então eu posso pegar o meu carro e sair por aí. E aí gastar gasolina, tempo, e vai, esforço, conheço pessoas, fico amiga de pessoas que eu não conhecia, tudo bem. Mas eu não chego onde eu queria, que era São Paulo, porque eu não sei como chegar lá. Eu não tenho um GPS, eu não tenho um mapa, certo? Então o que acontece? Isso é a mesma coisa na cabeça da criança. Você utiliza várias atividades, mas não sabe onde vai chegar. Por isso que demora muito tempo. Por isso que talvez você não esteja conseguindo acelerar a aprendizagem. Então, quando você se torna uma mediadora, você pula esses obstáculos. E pulando esses obstáculos, você é mais assertiva. Você consegue acelerar a aprendizagem. Então, e você pode superar esses obstáculos, né? Você pode se tornando a mediadora. Mas por que isso? Por que eu tenho que me tornar uma mediadora? Porque as mediadoras, elas usam as estratégias adequadas com respaldo na neurociência. Então, são pessoas que estudam muito como o cérebro funciona, como o cérebro de uma criança autista funciona, como o cérebro de uma criança com dislexia funciona. Então, a gente conhece isso e daí, então, a gente faz uma intervenção assertiva para corrigir aquela função cognitiva que está deficiente. Porque não é a criança que é deficiente, é a sua função cognitiva, né? A forma como ela absorve aquele estímulo. E outra coisa que a mediadora faz, que para mim é uma coisa assim, mágica, né? Mágica. Eu chego até a me emocionar. É que nós conseguimos gerar no cérebro da criança uma necessidade cognitiva. Certo? Então, uma coisa é a criança fazer por ensaio e erro e achando e colocando esse brinquedo no lugar. Certo? Então, isso é uma coisa. Outra coisa é eu gerar a necessidade da criança pensar sobre esse brinquedo. Porque uma coisa é o visual, não é mesmo? Ah, mais ou menos é aqui, ó. Não cabe aqui, não cabe aqui, não cabe aqui. Eu acho que cabe aqui. Então, a criança vai colocar. Isso é uma coisa. Acerto e erro. Outra coisa é ela pensar detalhadamente sobre essa tarefa. Aí muda. Você gera cognitivamente uma necessidade para o neurônio começar a liberar neurotransmissores responsáveis por aquela função. E aí você incrementa as sinapses. Elas ficam com maior velocidade. E com essa maior velocidade, ela fica mais potente. E sendo mais potente, ela vai se alastrar dentro de todo o cérebro, né? Então, assim, para gerar a necessidade da plasticidade cerebral, a mediação é fundamental, porque ela vai fazer as perguntas desafiadoras para a criança, para o cérebro da criança, né? E o nosso cérebro, ele foi feito para isso, ele foi feito para pensar, ele foi feito para gostar de desafios. E a mediação, ela faz exatamente isso. Ela faz a criança pensar. E quando a criança pensa, ela começa a organizar o seu pensamento. E organizando o seu pensamento, ela vai organizar o pensamento para alfabetização, para
para as questões da matemática, para fala. E outra coisa preciosa que muitos de vocês que me acompanham todos os dias já sabem. A mediação é um diálogo, é uma conversa, é uma interação intencional, planejada da professora, da mediadora, né, com a criança. Então, a ferramenta que a gente mais usa, a ferramenta mais poderosa, não é a tarefa. É a nossa fala, o nosso diálogo, a nossa conversa. Por quê? Vygotsky já dizia isso. E a neurociência provou isso. A fala, o som da fala, organiza o pensamento. Escrevam isso. Escrevam isso. A fala organiza o pensamento. E organizando o pensamento, ela vai gerando mais necessidade ainda de oralizar, de pensar, de organizar o pensamento, de fazer conexões, certo? Então, a mediação é a ferramenta adequada e que talvez esteja faltando na tua prática pedagógica para poder acelerar a aprendizagem dessa criança, tá? Então, talvez seja por isso que você não está conseguindo com que a sua criança aprenda. Eu sei das suas boas intenções, eu sei do seu esforço. Por que eu sei? Porque eu fazia assim, antes de eu ser mediadora. Gente, eu sempre fui uma pessoa extremamente criativa, dedicada, atenciosa com as crianças, amorosa com as crianças. Eu fazia de tudo que vocês possam imaginar, né? Para que elas pudessem aprender. Mas eu ficava até cansada, depois frustrada, né? Até meio depressiva, porque não ia para frente, não avançava. Não avançava. Então, quando eu comecei a mediar, eu vi que o negócio era diferente. Então, a mediação não é a tarefa em si, a tarefa é um pretexto para a gente começar a pensar. Então, agora eu quero fazer algumas reflexões importantes para vocês a partir dessa fala, que é por isso, sem a mediação, por isso que você talvez não esteja conseguindo acelerar a aprendizagem da sua criança. Então, assim, ó, vamos pensar naquelas atividades de pontilhado, que com certeza algumas de vocês utilizam. Ou é um boneco, ou é o AIOU, ou são palavrinhas, ou o nome da criança de pontilhado. Olha, gente, eu vou dizer, colocar uma criança com deficiência intelectual fazer pontilhado, com a justificativa de que ela está treinando a coordenação motora, gente, nós somos extremamente criativas para fazer esse treinamento da coordenação motora fina, né? De uma forma mais interessante, certo? Então, não precisa botar a criança lá horas e horas a fazer o pontilhado. Então, a gente pode fazer outras coisas. A gente pode cortar papel, a gente pode desenhar livremente, a gente pode amassar papel, a gente pode picotar. Então, tem várias outras coisas, né? Fazer alguma coisa com, se for maiorzinho, né? Alguma coisa de alinhavo, sabe? Para ter essa destreza, essa habilidade. Então, isso é uma coisa. Então, assim, ó, aquelas apostilas que você compra de pontilhado, olha, taca fogo em tudo, se livra daquilo. Não vale a pena perder o tempo do seu filho e o seu, ou do seu aluno, né, da sua criança na clínica. Não perca esse tempo. Não vale a pena. Experiência, tá? Tem muita experiência nisso para dizer. Então, a gente pode tornar essa prática da coordenação motora fina mais divertida, mais interessante, mais motivadora, porque esses exercícios de prontidão, de memorização, não garantem aprendizagem, tá? E aqui, quando eu digo não garante aprendizagem, é da criança com deficiência intelectual. É isso que eu tô falando aqui. Outra, tem professora que faz assim, né? Aí a criança vai montar, tentar botar esse boneco. Daí a criança vai tentar botar aqui. A professora fala, não, ó aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha só que legal, ó. É muito legal. Ou seja, tá indicando onde tem que botar. Isso não vale. Isso não vale. Ensaio e erro. E apontar para o lugar onde tem que fazer a tarefa, não dá. Pegar na mão da criança para fazer o A, para fazer o B, para fazer o C, não dá. Então, assim, a criança com deficiência intelectual, muitas vezes, é submetida a esse tipo de atividade, onde a professora aponta a resposta correta. O que está pensando, então, gente?
Qual é a contribuição? Qual é a contribuição? E aquilo que eu sempre fico batendo na mesma tecla. Vamos pensar no processo de alfabetização dessas crianças. A professora vai lá e coloca, né, pelo método global, a palavra abelha, o A da abelha, e coloca a abelhinha. Mas o A não é só da abelha. E a abelha também não começa só com A, tem o A no final, mas nunca é falado isso para ninguém. Então, é complicado. O nosso cérebro, ele não lê palavras. O cérebro ele não lê palavras. Ele lê letras e os sons das letras. As palavras inteiras são como imagens. Então, na hora que você coloca a palavra abelha e a abelha, o mesmo lugar que processa a imagem da abelha vai processar a imagem da palavra abelha. E essa decodificação ocorre no lado direito do cérebro. O lado direito do cérebro não é responsável pela leitura, pela escrita, pelo significado, não é. É o lado esquerdo. Eu coloco aqui porque é no lobo temporal, né? Então, gente, alguma coisa está acontecendo errado. Por isso que eu digo, a mediadora tem que conhecer como o cérebro funciona. Se ela souber que o cérebro funciona e a parte responsável pela leitura, pela escrita, pela decodificação, articulação, significado da palavra é no lado esquerdo, nós vamos conhecer esse processo e quais são as estratégias que nós podemos usar para ativar mais e mais esse processo, esse caminho, né? Mais e mais, mais e mais. Então, hoje a neurociência mostra que o método fônico ativa o lado esquerdo do cérebro e o método global, o lado direito. Então, gente, a alfabetização ela ocorre toda do lado esquerdo. Então, vocês têm que pensar isso antes de submeter a criança, que já tem uma dificuldade na aprendizagem, a uma situação, a uma estratégia que não vai levar ela a nada. Só vai perder tempo, vai ficar desmotivada, cansada, injuriada, entendeu? E o outro, né, que também talvez seja esse tipo de estratégia que a gente está utilizando com as crianças, são os jogos de exposição direta. Porque para mim, esses jogos é realmente um passatempo. Porque a criança não é desafiada, o cérebro da criança não é desafiado e os jogos devem ser todos mediados. Eles podem ser mediados antes do jogo, durante o jogo e no final do jogo. Isso depende do que a mediadora vai escolher para mediar. Então, ela pode mediar tudo antes do jogo. Sabe, o que acontece com o jogo é bem interessante, porque você compra um jogo novo, a criança brinca uma semana e depois não brinca mais. Não quer mais o jogo. E aí você tem que comprar outro jogo, e outro jogo, e outro jogo. Agora, quando você é mediadora, você compra um jogo e você pode utilizar, olha, eu não digo 1000, né? Mas vai passar de 1000. Maneiras diferentes, mediando o jogo. Então, um jogo só dá para fazer várias coisas. Inclusive, essa semana eu estava com uma criança na segunda-feira, né? Tava com a criança na sala. E aí eu peguei o bloco lógico. Dela assim, nós vamos brincar de novo com o bloco lógico? E eu falei, sim, nós vamos brincar hoje com o bloco lógico. Mas vai ser diferente, né? Porque eu sempre brinco com ela com o bloco lógico, mas é sempre diferente. Sempre tem um desafio. Sempre tem que pensar sobre. Entendeu? Só que esse pensar sobre, eu aciono ou associo a experiência anterior que ela teve. Né? Porque com o bloco lógico foi o brinquedo que ela mais deu respostas positivas para mim. E ela não tem problema de aprendizagem, ela tem um problema comportamental, que é TDAH, né? Então, com o bloco lógico, a gente conseguiu regular o comportamento dessa criança. Então, isso a gente vê que a mediação é fundamental para a aprendizagem, regular o comportamento. Por que a mediação é importante? Primeiro, ela potencializa o estímulo, ele deixa de ser apenas um jogo, né? Apenas um jogo. E ele passa a ser um jogo potencializado, porque eu vou explorar tudo que tem aqui. Não vou deixar nada para trás. Outra, eu vou obter o tempo todo a atenção das crianças, que é algo que vocês ficam reclamando. Ah, ele não se concentra, ah, ele não fica atento. Outra, eu vou saber exatamente quais são as operações mentais que estão envolvidas nessa tarefa. Então, nessa daqui eu vou usar duas, que duas iniciais, que é identificação e comparação, certo?
Mas depois eu posso entrar um pouquinho mais também em análise, porque eu vou querer que ela analise esse cenário. E aí, o que eu tendo essa clareza, né, das operações mentais que eu vou utilizar nesse jogo, eu vou gerar o tempo todo a necessidade das sinapses se organizarem, para que elas possam me dar uma resposta mais significativa, com mais argumentos. E assim, ó, com isso a gente ativa a plasticidade cerebral. Então é dessa forma, gente. Olha a grandiosidade de uma ação, né, da mediadora. Uma coisa é aquela ideia que você tem de mediadora do Vygotsky, que facilita a aprendizagem, né? Facilita a aprendizagem. E todo mundo acha que facilitar a aprendizagem é fazer pela criança, ou apontar o dedo para a criança, ou dar a ela uma tarefa mais simples do que as outras crianças. É infantilizada, por exemplo, né? Então não é isso. Então veio Forstein e disse, não, mediação tem critérios de mediação, tem as operações mentais da mediação, tem as funções cognitivas. E é isso que nós vamos trabalhar, é com isso que nós vamos ativar essa reorganização cognitiva da criança. Então, o maior benefício da mediação é que a aprendizagem ocorre de maneira mais profunda. Aí, hoje, talvez seja a coisa mais preciosa que eu vou mostrar agora para você. Como é que o nosso cérebro cria as conexões. E para isso eu vou usar um desenho que eu fiz de 2 tipos de árvores. Então, primeiro, um coqueiro. Quem já não viu um coqueiro? Todo mundo. As raizinhas do coqueiro, certo? Elas são raizinhas separadas umas das outras. As folhas também são separadas, né? Cada folha nasce de forma independente, em fases separadas, certo? Quando você se cansa daquele coqueiro, ou ele está dando muito bichinho, ou está incomodando, o que você faz? Você arranca o coqueiro. Aí quando você arranca um coqueiro, ecologicamente para plantar ele em outro lugar, o que aparece? Aparece aquelas raízes todas assim para baixo. E ela vem tudo, ela não se arrebenta, ela vem inteirinha. Ela vem inteirinha. A gente chama que esse tipo de raiz é um tipo de raiz monocotiledônea, de plantas monocotiledôneas. São plantas onde as suas ramificações são independentes umas das outras. Por exemplo, grama, certo? Que é independente. Um alface, cada folha nasce separado um do outro. Não tem uma conexão. Um coqueiro é a mesma coisa. Então, quando a gente trabalha exposição direta, cobrir pontinhos, sem a mediação, o cérebro da criança faz esse tipo de conexão monocotiledônea. Ele faz um caminho curto, simples e imediato. Toma lá da cá. Não tem trabalho nenhum as sinapses, certo? Ela já fez um caminhozinho, o estímulo entra, ela já sabe a resposta, dá a resposta, fechou, já sabe. Só que esse tipo de aprendizado não é um aprendizado com uma raiz profunda. O que é um aprendizado com raiz profunda? É aquele que faz transcendência, que faz a criança associar o que ela está vendo aqui, que é a tarefa, com alguma coisa que ela já viveu. Ou que ela já comeu, ou um lugar onde ela já foi, ou alguma coisa que já aconteceu na casa dela. Então, isso é importante. Então, se você não consegue fazer transcendências, essa aprendizagem a gente chama de monocotiledônea, estilo coqueiro. Estilo coqueiro. Agora, a gente tem um outro tipo de aprendizagem, que é a aprendizagem flamboyant. Quem já viu um flamboyant? O flamboyant, ele tem raízes profundas. Muitas vezes, se você tem um flamboyant na sua casa, provavelmente ele pode estar rachando a parede da vizinha, que fica a 10 metros da sua casa. Por quê? Porque o flamboyant, ele se alastra. Se ele tem um terreno fértil, ele se alastra. Entendeu? Agora, o flamboyant, ele é tão potente que se no meio do caminho ele encontrar uma pedra, e ele não pode passar pela pedra, ele vai passar por cima da pedra, ele vai fazer um outro caminho. Se aquele caminho está danificado por causa de ter uma pedra, ele vai passar por cima, pelo lado, por baixo.
O flamboyant é tão poderoso que se ele nasce encostadinho da sua casa ou do muro, ele vai vingar todo pro outro lado, mas ele vai crescer, ele vai insistir. Então, a aprendizagem mediada tem como representação um flamboyant, porque a mediação ela faz com que as sinapses, né, tenham raízes profundas e se consolida com as transcendências. E aí a criança cria um significado. Então, quando o neurônio que está sendo potencializado, a sinapse que recebeu esse bombardeio de neurotransmissores, sejam eles intelectuais ou emocionais, ela vai ter energia para passar pela área lesionada. E outra área vai assumir aquela função. Isso é comprovado pela neurociência. Certo? Então, esse é o poder da mediação. Então, eu quero dizer para você, o que será que está faltando na sua prática pedagógica para você fazer com que a sua criança aprenda? Para mim, é muito claro, duas coisas. Entender como o cérebro funciona e aprender a mediar. Tá bom? Então, isso é básico. É básico. Então, vejam bem. Nós estamos fazendo o quê com o cérebro da nossa criança? Criando crianças estilo coqueiro ou estilo flamboyant, né? Então, a decisão é sua. Eu prefiro flamboyant. Então, esse estímulo, ele é potencializado e começa a estabelecer novas conexões, raízes profundas com toda a estrutura cognitiva. E aí é que ocorre a correção daquelas funções cognitivas que são deficientes. Consequentemente, a criança adquire um vocabulário melhor, por causa da necessidade da fala, argumentos, motivação, porque o nosso cérebro gosta de pensar. Ele gosta de pensar. Motivação, porque vai ter o desafio, vai ter a descoberta, a curiosidade. A mudança, né, daquele papel passivo. Sabe, já viu uma criança com síndrome de Down? Que a gente diz assim, é um adolescente bem prejudicado, que ele fica aquela carinha, fazendo as coisas bem devagarinho, não tendo reação, pintando uma caixinha e tal. Gente, vai pilhar. Esse cara, esse adolescente vai ficar pilhado, que a gente diz, né? Então, é isso aí mesmo, pilhar para que ele possa conversar, decidir, tomar decisões. Se não dá mais tempo, a gente pensa, né? Se não dá mais tempo para ele se alfabetizar, mas ele pode se tornar totalmente independente, sabe? Mas com as suas funções cognitivas preparadas para essa independência. Saber ir no supermercado, saber pegar um ônibus, saber que tem que tomar remédio quando está doente ou procurar alguém. Então, a mediação serve para todo mundo. Para deficiência intelectual leve, moderada e severa. Então, há essa mudança, né? Como eu posso organizar uma mediação, Isabel? Eu vou dar agora um passo a passo para você. Primeiro passo, quando eu quero mediar, o primeiro passo é eu descobrir o hiperfoco da minha criança ou do meu estudante. O que ele gosta. Porque a criança com deficiência já está desmotivada. Já foi anulada pela escola, ninguém dá mais nada por ela, nem ela mesmo por ela dá nada. Entendeu? Está desacreditada. Então, o que acontece? Nós temos que descobrir o hiperfoco, porque com o hiperfoco a gente busca a atenção da criança para a nossa tarefa. Então, se é carro, se é futebol, se é culinária, se é pintar caixa. Qual é o hiperfoco? O que ela gosta de fazer? E a partir disso, eu vou gerar todo esse processo cognitivo. Transformar esse processo cognitivo num flamboyant, né? Cheio de raízes profundas. Depois disso, eu sou obrigada a fazer um mapa cognitivo. Então, quando eu escolho mediar essa tarefa, esse brinquedo, não é um jogo, é um brinquedo, né? Estou falando de jogo, mas é um brinquedo. O que acontece? Eu tenho que fazer um mapa cognitivo. O que eu posso trabalhar com esse brinquedo aqui? Então, o mapa cognitivo é fundamental. E se eu estou lá na escola, eu ainda tenho que levar em conta a habilidade da BNCC que eu quero trabalhar com esse jogo. Qual é a habilidade? Né? Aí, assim, ó, eu vou identificar quais as operações mentais que essa tarefa exige. E que funções cognitivas de entrada, elaboração e saída é possível trabalhar. Então, às vezes, numa tarefa, eu consigo trabalhar a função cognitiva, percepção clara e precisa, usar duas ou mais informações,
conduta comparativa. Só que o meu aluno, por exemplo, ele já sabe. Ele já tem uma percepção clara e precisa. Ele só não sabe usar duas ou mais informações ao mesmo tempo. Então, não preciso usar tudo que esse jogo permite. Eu só uso a função cognitiva que a criança está precisando para explorar isso, tá? E aí eu tenho que perceber também, será que essa tarefa vai ser muito fácil? Será que ela vai ser muito difícil? Aí nós temos 3 níveis que a gente chama. O nível de abstração, que é o quanto a criança vai fazer de transcendências nessa tarefa. Quanto mais transcendência essa tarefa fizer, mais alto o nível de abstração. O nível de complexidade, quanto mais operações mentais ela usar. E o nível de eficácia, quanto mais rápido ela me der as respostas, maior o nível de eficácia. Certo? Então, isso é o mínimo. Gente, olha, eu sei que muitos de vocês nunca escutaram esse vocabulário. Aprenderam aqui nas minhas lives. É bem provável. Deve ter uma ou duas aí, mas é só isso, né? Então, sem esse mapeamento, mapa cognitivo, outro, mapa cognitivo não é da criança, é da tarefa. Só que eu tenho que saber quais são as funções cognitivas na criança que não estão funcionando de forma adequada, para eu só usar isso que está faltando lá na criança, né? Aí, eu vou montar a minha mediação. Ó, eu vou mostrar essa tarefa para você, se vocês não viram ainda. E agora eu vou mediar. Eu sempre começo assim, ó. Observe esse brinquedo. Ou esse brinquedo, ou esse jogo. O que você acha que é? O que nós temos aí nesse brinquedo? Você conhece alguns dos elementos que estão aparecendo nesse cenário? Você conhece o cenário? Aqui eu só estou fazendo pergunta uma atrás da outra, né? Mas se a criança está na minha frente, eu espero ela dar a resposta. E a partir da resposta dela, eu vou elaborando outras perguntas, tá? Mas eu preparo todas essas perguntas para minha criança para não ficar assim, o que eu vou perguntar agora? Não, né? Então, eu já fico com esse rol de perguntas e aí vou conversando com ela, vou conversando, vou dando as perguntas, vou vendo as respostas que ela vai me dando. E eu posso explorar que cores você pode identificar aqui, que isso aqui é bem colorido, né? Que cores eu posso identificar? Pode me dizer o nome das cores? E aqui, vamos ver, podemos comparar o leão e a foca, né? O que eles têm de comum, o leão e a foca? Gente, tem várias coisas. Tem bigode, tem olho, tem boca, tem nariz, não é mesmo? Tem as patinhas, né? Ó, as nadadeiras. Ah, mas o leão não tem nadadeira. Mas a foca anda. O leão também. E ela anda com o quê? Com a nadadeira. Por que será que os dedinhos dela são tudo colado? Né? O do leão não é bem colado. E assim vai. Você vai explorar tudo que tiver aqui. E fazer todo tipo de comparação. Por exemplo, a roupa do palhaço e a roupa do apresentador do circo. Né? Você vai perguntar para a criança se ela já foi num circo. Se ela já viu um circo, se na cidade dela tem um circo. Por exemplo, agora na minha cidade tem um circo. Né? A maioria das crianças já foram no circo. Porque é algo que nunca tem aqui, quando tem, muitos pais levam as crianças. Então, essa situação aqui vai ficar bem confortável para a gente conversar sobre a criança, explorar essa possibilidade. E no circo que você foi, tinha palhaço? Ele era parecido com esse? Ou não? E tinha leão? E tinha foca? Não. Por que será que não tinha? Porque agora não pode, não é mesmo? Aqui, pelo menos, né, é lei. O circo não pode ter animais. Então, você pode comparar tudo, inclusive a calça do apresentador com a calça do palhaço. Cores, forma. E aí, esse brinquedo que era só de encaixar, foi o quê? Potencializado. Ficou diferente. Fez a criança pensar. Eu digo que irritou as sinapses. Porque uma coisa é você dizer assim, onde está o palhaço? Ela vai dizer, aqui. Então acertou. Onde está o leão? Aqui. E aí você pode ter uma pergunta inusitada. O que tem em comum entre um leão e um palhaço? Olha só, é um desafio imenso. Nesse momento as sinapses vão começar a se irritar, né? Não a criança, as sinapses, porque ela vai querer buscar uma resposta.
E a mediadora vai continuar. Olha, eu posso te ajudar. Vamos ver passo a passo aqui. Vamos ver. O leão tem cabelo? Tem uma juba, não é mesmo? E o palhaço tem juba? Tem uma jubinha, né? Que parece cabelo. Então aí você pode fazer muitas perguntas para a criança bem interessantes, a partir dessa simples tarefa, certo? E sempre provocando muitas transcendências, fazendo a criança sair daqui e conectar com alguma coisa que ela já tenha feito. E aí, depois disso tudo, dessa exploração, dessa mediação, você então vai tirar as peças para que a criança possa colocar as peças no lugar. Lógico, imagina, você explorou que o leão tinha uma juba, então fica fácil. Que o apresentador tinha um chapéu e era o maior, então fica mais fácil ela colocar aqui. Então não vai ser ensaio e erro, vai ser algo pensado. E que o palhaço tinha o cabelinho do lado, então fica fácil também. E ele estava do lado desse, então você pode explorar tudo, certo? E aí, gostaram? Então, talvez seja isso que está faltando na tua prática pedagógica. Um beijo para vocês e até mais!